Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Relatório Fox, projeção de crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro passa de 2,25 para 2,28 em 2020. China anuncia corte de tarifas de importação a partir de 1º de janeiro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que a chamada fase 1 do acordo comercial com o país asiático deve ser assinada em breve. No projeto Café Forte, você vai ver floradas no sul de Minas Gerais entram na fase de frutificação e Fundação Pro Café afirma que é crucial que chova em janeiro e fevereiro. Na meteorologia, tempo seco e quente no sul do país nesta semana. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. O relatório Fox, divulgado hoje pelo Banco Central, mostra um aumento de projeção do Produto Interno Bruto brasileiro em 2020, de 2,25% para 2,28%. Essa foi a única revisão dos indicadores. O dólar permanece em R$ 4,10 para o ano que vem. A taxa Selic continua com uma previsão aí de 4,50% ao ano. E o IPCA deve encerrar 2020 no patamar de 3,60%. Para analisar o aumento da projeção do PIB, a gente conversa agora com o economista-chefe da Infinite Asset, Jason Vieira. Jason, semana passada você trouxe aqui algumas análises no Canal Rural sobre a expectativa de crescimento do PIB, tanto no Banco Central quanto no ministro da Economia, Paulo Guedes. Queria que você explicasse para o nosso telespectador quais são os fatores para esse otimismo aí, a agenda de reformas no Brasil. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Novamente, estamos dentro daquele mesmo contexto que eu citei semana passada. Uma série de indicadores muito positivos para a economia brasileira. Nós temos uma série não só de indicadores fechados, mas também indicadores antecedentes, demonstrando que a atividade econômica, inclusive, ganhou maior tração do que tanto a autoridade monetária quanto a autoridade econômica, ou seja, Banco Central e Ministério da Economia, esperavam. Há uma inércia desse crescimento que deve se transferir para 2020 e o ciclo de reformas ele é muito importante para dar continuidade a esse processo. Primeiro, obviamente, a reforma tributária, ela é uma das mais importantes no sentido de destravar, desburocratizar o Brasil nesse período. E depois, obviamente, as reformas também de igual importância. Reforma administrativa, reforma política, todas elas que têm dentro do cerne ali da burocracia e dos problemas de infraestrutura brasileira algo muito grande. E também passar pela questão da privatização, parcerias públicos-privadas e investimentos em infraestrutura, seguir o exemplo que o ministro Tarcísio Freitas tem dado aí de conseguir se gerar com poucos recursos, fazer um muito bom trabalho. Em 2019, Jason, a gente viu aí que o Congresso se articulou para aprovar a reforma da Previdência. Você acredita que a reforma tributária vai ter aí a mesma força? A tendência é de que seja assim, porque o Congresso, de certa maneira, tomou para si, o que nunca tinha feito, de certa maneira, anteriormente, o protagonismo disso tudo. O governo envia, obviamente, tudo aquilo que acha importante. Se há um Congresso, vamos dizer, separado legalmente, dentro dos todos os aspectos legais brasileiros, de separação de poderes, legislativo, executivo e judiciário, obviamente que o papel agora, finalmente, desde ali do processo de impeachment até agora, o papel do Congresso tem sido colocado da maneira correta, ou seja, o Congresso está tomando seu papel no protagonismo disso tudo e deve continuar a tomar daqui em diante. E é um fator muito importante, porque além de dar a independência dos poderes, também demonstra que a responsabilidade não é só do Executivo, a responsabilidade principalmente passa pelo Legislativo. E como é que fica? E como é que você analisa a guerra comercial entre China e Estados Unidos? Agora estamos num período de paz de curto prazo. Esse movimento da China é importante, até para dar uma sinalização por parte da China. Houve um acordo meio que preliminar de fase 1, não é nada muito concreto, deve ser assinado agora em janeiro. Mas mais importante que isso é de que, pelo menos o sinal de que a intempérie desse período todo, de guerra comercial, dessas oscilações, dessa volatilidade, ela pelo menos reduziu-se, principalmente que agora o presidente Trump está preocupado com outra coisa, ele está mais preocupado com o processo de impeachment, que não deve vingar nos Estados Unidos, no Senado, mas que de certa maneira gera um ruído político muito grande. Agora eu vou te apertar um pouquinho, Jason, conta pra gente qual que é a sua aposta aí pro dólar o ano que vem. Então, a aposta é aposta mesmo. Quando nós dizemos o dólar é feito para economista passar vergonha, mas nós estamos majoritariamente abaixo da média do mercado. Nós acreditamos que ele deve romper esses R$4 e ir mais para próximo de R$3,90. Dada a perspectiva que nós temos com os investidores estrangeiros com quem nós conversamos,
o Brasil pode se tornar um alvo importante de investidores estrangeiros no próximo ano e achar que o dólar vai ficar acima de 4, com a perspectiva de fluxo mais intenso, talvez não seja o número mais correto. A China anunciou que vai reduzir as tarifas de importação de carne de porco congelada, produtos farmacêuticos e alguns componentes de alta tecnologia a partir de 1º de janeiro. A decisão ocorre quando Pequim e Washington se encaminham para oficializar o acordo comercial da primeira fase. Em um plano aprovado pelo Conselho de Estado, a China vai cortar impostos sobre 850 tipos de produtos, incluindo medicamentos, segundo o Ministério das Finanças do país. As taxas mais baixas vão ser aplicadas à carne de porco congelada, enquanto a China tenta suprir a demanda de carne diante do surto de peste suína africana. Em outros produtos, as tarifas vão ser completamente eliminadas. A medida vai reduzir as taxas de mais de 8.000 produtos para 23 países e regiões que têm acordos de livre comércio com a China, incluindo Austrália, Coreia do Sul, Islândia, Nova Zelândia e Paquistão, a partir do próximo ano. Este anúncio ocorre em um momento em que a China e os Estados Unidos estão prestes a fechar um acordo comercial diante de uma guerra tarifária que dura quase 2 anos. Nenhuma das partes publicou uma versão preliminar do pacto, mas a China disse que vai comprar mais produtos norte-americanos, incluindo agrícolas, enquanto Washington disse que vai cancelar seus planos de aplicar uma nova rodada de impostos e reduzir alguns dos já existentes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no sábado que o país americano e a China iriam muito em breve assinar a chamada fase 1 do acordo comercial entre os dois países. Essa também é a expectativa da maioria dos analistas de mercado nos Estados Unidos. Nós recebemos um vídeo de John Roach, diretor da Roach AG Marketing, consultoria norte-americana, fazendo aí uma análise sobre os rumos da guerra comercial. Veja só. As tarifas comerciais chinesas aparentemente devem ser reduzidas, como a gente já esperava, apesar de ainda não termos todos os detalhes. Nós acreditamos que um acordo está sendo negociado, assim como um relacionamento mais rotineiro com a China. Talvez até uma relação comercial mais favorável, até que eles cumpram alguns dos objetivos que deveriam ter sido estabelecidos pelo presidente dos Estados Unidos. Sobre os detalhes, ainda não sabemos nada com certeza, mas acreditamos que o relacionamento comercial entre os dois países está se normalizando. Isso significa que temos mais negócios nos Estados Unidos. Sabemos que até agora, boa parte da produção sul-americana já foi vendida. Até que a nova safra americana esteja pronta para a colheita, esse cenário nos deixa uma pequena oportunidade de negócios. O processo de retorno a um relacionamento mais normalizado vai trazer mais negócios para os Estados Unidos. Portanto, vemos que esse relacionamento está melhorando. Eu espero que vá além desses acordos iniciais e que possamos realmente voltar a um estado normalizado completo. Por isso, estamos otimistas em relação à demanda. A procura doméstica por grão tem sido muito acelerada, assim como a procura internacional. Acreditamos que os preços subam um pouco, mas nada drástico. Acreditamos também em uma boa oferta mundial. A expectativa é de algumas perdas por causa de situações isoladas, mas não é o caso de uma escassez global. Por isso, a perspectiva é de um cenário otimista. Acreditamos que esse movimento tenha reflexo nos preços. Como você viu no bloco anterior, a China anunciou que vai reduzir as tarifas de importação de carne de porco congelada, produtos farmacêuticos e alguns componentes de alta tecnologia a partir de 1º de janeiro. A decisão ocorre quando Pequim e Washington se encaminham para oficializar o acordo comercial da primeira fase. E para entender como esse anúncio aí na China impacta nos preços da soja para o produtor brasileiro, nós vamos até Goiânia conversar com o diretor da RC Mercosul, Matheus Pereira. E a gente quer saber, Matheus, a princípio, essa redução de tarifas não são para os produtos agrícolas dos Estados Unidos, mas podem significar uma trégua na guerra comercial. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Um grande prazer falar contigo. Com toda certeza, a China entende, não só a China, mas todo o governo, toda a administração chinesa entende que a guerra comercial, que já está em vigência há quase 2 anos, já passou muito do ponto de achar um comum acordo com os Estados Unidos.
A gente vê nos próprios dados econômicos da China que está no seu menor ritmo de crescimento nos últimos 30 anos, Kellen. Toda essa desaceleração do consumo com a imposição tarifária dos Estados Unidos sobre a China e China sobre os Estados Unidos levou um grande déficit econômico para ambas as economias. Não só isso, o governo chinês também se vê com a ampla crise sanitária com a febre suína africana, entende que há necessidade urgente de procurar soluções para manter preços da carne suína, carne vermelha, em patamares controlados. Uma vez que, se a gente vê preços hoje da carne suína no mercado asiático, principalmente no mercado chinês, a gente já sofreu uma inflação de quase 120% em relação aos mesmos níveis em dezembro de 2018, Kelly. Então, realmente, é uma situação bem crítica que precisava, a nível governamental, de uma solução. A principal solução dela foi, sim, reduzir parte das tarifas, lembrando que as tarifas sobre porcos, sobre carne suína congelada dos Estados Unidos eram em torno dos 12% em direção à China. Hoje, essas tarifas foram reduzidas para 4%, entrando em vigência no dia 1º de janeiro de 2020. Então, elas caíram aí para 8%, Kellen. Ainda são significantes, mas, sim, vai estimular bastante a exportação de carne suína congelada em direção à China, principalmente, Kelly, para conter a inflação. Visto que o começo de ano, sempre o começo de ano, que é aquele ano lunar chinês, há a grande aceleração do consumo de carne e o governo quer antecipar isso para evitar novas inflações sobre o preço da carne por lá. E o mercado, como é que deve se comportar aí depois desse anúncio, Matheus? Sim, é visto como uma trégua, né? A primeira, a priori, até em coletiva de imprensa, na última madrugada, o Xi Jinping, o presidente chinês, anunciou que isso é o começo de uma fase 1 do acordo comercial. Outras isenções tarifárias, opções de cotas de importação deverão aparecer até a assinatura real deste memorando reconciliatório, que a gente prevê que deva ser assinado aí por volta de meados de janeiro. A gente prevê até que a China deverá adicionar cotas de importação sob isenção tarifária da soja norte-americana, o que vai impulsionar fortemente os preços da soja em alta, Kellen. A gente deve ver no Brasil preços em retração, não por conta de uma CBOT, não por conta de uma depreciação de prêmio, mas principalmente por dólar. A gente vê aí que nos últimos 18 a 20 meses, mais ou menos, o mercado da soja brasileira se tornou uma correlação muito forte com a apreciação ou depreciação cambial. Se a gente vê todo esse movimento que vem sendo formado com a depreciação do câmbio, voltando a 3,90, 3,95, a gente vai ver esses repasses da perda do dólar também para o saco, para o preço da soja disponível, soja física no Brasil. Então, sim, o principal ponto de atenção para o mercado, quando se fala em Brasil, é câmbio. Mercado, a gente falando de guerra comercial, está bastante precificado, a gente não deve ter tanto nem ganhos, nem prejuízos, quanto a guerra comercial para o mercado sojicultor brasileiro. Mas sim, ponto de atenção no câmbio, Kellen. Além desses fatores, quais são os outros aí que Chicago se concentra agora? Principalmente não só a guerra política, né, não só o cenário político, mas também toda a situação, o cenário da safra aqui na América do Sul. A gente teve alguns embrólios, alguns gargalos de falta de chuvas na Argentina algumas semanas atrás, só que já foram resolvidas, né, as chuvas voltaram por lá. O principal ponto agora de atenção se torna sobre o Matopiba, Kelly. A gente tem clientes lá no Piauí, na Bahia, no Tocantins, que estão reclamando diariamente da falta de chuvas. Algumas regiões já chegam a 25 dias de estiagem. Então, assim, a soja está bastante sentida por lá. Os mapas, infelizmente, não são dos melhores. As chuvas na região lá, sobre Matopiba, o norte do Tocantins, o sul do Piauí, todo o oeste da Bahia, as chuvas mais generalizadas só devem voltar lá para o dia 28, 29 de dezembro. Infelizmente, ainda tem 5, 6, 7 dias de estiagem por lá, o que vai limitar bastante o potencial produtivo da região. Então, sim, se esses mapas mais secos se confirmam para essa região do Matopiba, com certeza o mercado vai ficar bastante atento a uma possível déficit de oferta na região do Matopiba. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.